Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, Jesus e o Logos, unindo a doutrina espírita e a logoterapia criada por Viktor Frankl. Sempre às quintas-feiras, 11 da manhã, aqui nas emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Aldeniz Leite, tudo em ordem? Cadê o Aldeniz? Tudo bom, Aldeniz? Oi, Cláudio, bom dia. Agora que surgiu sua voz aqui, eu não estava ouvindo bem. Opa, seja bem-vindo. Como é que foi de semana aí? Bem, graças a Deus. Um bom dia para você e também um bom dia para as nossas amigas e amigos que nos acompanham no momento aqui o programa. A gente vai falar hoje de gravidez e saúde mental. Você pode participar com as suas perguntas, facebook.com/tv Mundo Maior, também pelo WhatsApp 996433827 e a linha do ouvinte. A Sol aguarda sua ligação no 0800 979 5011. Técnica da Rede Boa Nova de Rádio, Marcos Magrini. Controle mestre Boris Maciel. No envio do link, a Eliette Ribeiro. E nas redes sociais, a Juliana Chagas. Esta é a equipe que compõe aqui o Jesus e o Logos. Hoje, 12 de novembro de 2020, Aldeniz. Assim como existe o planejamento familiar aqui na Terra, que é adotado em muitos lugares, toda a gestação também tem um planejamento prévio no mundo espiritual? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas belas que eu acho nesse sentido é que os planos divinos são excepcionais na qualidade com que eles operam, né? A programação de Deus para os seus filhos é muito sábia e muito longe do que nós imaginamos. Em hipótese alguma, ela é aleatória, ela é ao acaso, como se nós fôssemos lançados aqui no mundo de qualquer jeito, né? Largados aqui, e aí passaríamos por várias dificuldades, problemas. Na verdade, não é assim. Existe uma programação para tudo muito bem estabelecida, o que naturalmente implica dizer que não é que o destino esteja traçado, porque uma vez que temos o nosso livre-arbítrio, nós é que somos os autores, os artífices do nosso destino. O destino é uma consequência das nossas escolhas e das nossas ações. Entretanto, quando chegamos aqui no mundo, toda uma programação muito cuidadosa foi estabelecida no mundo espiritual. Benfeitores amigos que estão conosco continuamente, velando por nós, cuidando de nós, discutem conosco os planos do futuro aqui no planeta quando assumimos um corpo físico. Conversam conosco, nos orientam, nos mostram os prós e contras de determinadas decisões, vantagens e desvantagens de determinadas escolhas ou experiências que venhamos a passar, a fim de que, no decorrer da nossa existência na Terra, nós tenhamos um programa algo estabelecido, de uma maneira global, os pontos principais. Mas nós podemos alterar algumas circunstâncias mediante a nossa liberdade espiritual. Mas o ponto importante relacionado à sua pergunta é: nossos pais, aqueles que nos oferecem as condições biológicas para ocuparmos um organismo aqui no planeta, isto não é ao acaso. Sempre existe uma programação, o estabelecimento de um vínculo prévio com a mãe, com o futuro pai, com a futura mãe. E aí, quando chegamos aqui,
percebemos claramente, de uma maneira geral, os laços de afinidade mais ou menos concretos, formados, as dificuldades com que temos de relacionamento ou as facilidades desse relacionamento, como fossem pessoas que nós conhecemos há muito tempo, temos uma intimidade franca, aberta, ou às vezes temos um certo pé atrás, uma certa dificuldade de relacionamento. Tudo isso mostra que antes havia um vínculo estabelecido. E, naturalmente, a programação de Deus é para que esses laços se formem de maneira segura. Então, toda gestação, sem exceção, toda gestação recebe o cuidado de entidades espirituais que zelam por aquele grupo de pessoas que formará futuramente o lar na Terra. Quem estiver acompanhando a gente pelo Face, aproveita e coloca aí se você, durante a gravidez, teve alguma mudança, alguma variação, tanto orgânica quanto psicológica, durante a gravidez. É interessante a gente ir trocando ideias sobre o tema de hoje, que é gravidez e saúde mental. facebook.com/TV Mundo Maior. Aproveita e compartilhe a nossa live para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de hoje aqui do programa Jesus e o Logos. Aldenice, por que a mulher frequentemente tem variações de humor e sintomas incômodos, como os enjoos no início de cada gestação? É verdade, você tem razão, acontece mesmo. Essas variações de humor são extremamente comuns. Às vezes, eu recebo pessoas, por exemplo, mulheres, aqui naturalmente, que é o nosso foco de hoje, a saúde da mulher. Eu recebo algumas mulheres que acreditam estarem com depressão, e na verdade não é depressão. É apenas uma variação normal do humor. Algumas, por exemplo, no começo da gestação, costumam ter insônia, humor mais irritável ou mais lábio, choram com mais facilidade, ficam mais sensíveis, às vezes uma palavra que não foi tão bem colocada, uma situação que ocorreu e que foi percebida como rejeição, descaso dos outros, faz com que a gestante, nesse período inicial, se torne muito mais sensível. Chore com mais facilidade, se sinta mais rejeitada, parece que está mais abandonada. Enfim, são sintomas iniciais perfeitamente normais e que têm uma explicação muito variada. Portanto, fatores de natureza social, fatores de natureza psicológica, pessoal, traços de personalidade daquela mulher, os fatores hormonais que são marcantemente presentes nesse período com mudanças muito intensas, podem promover oscilações do humor e que, na verdade, não se trata de depressão, de ansiedade ou de qualquer outra manifestação patológica. Totalmente, portanto, fisiológica, compreensível. Outro aspecto curioso, por exemplo, é aquilo que a gente chama de hiperemese gravídica ou emese gravídica, como queiramos denominar. Que onde a gestante costuma ter muita náusea, muito vômito, passa mal, algumas até perdem peso, ficam desidratadas. Recebemos, às vezes, mulheres nessas condições no pronto-socorro, com desidratação, vomitando muito, necessitando de uma intervenção médica, uma medicação, para reduzirem esses sintomas que são muito desagradáveis. E esses fatores também têm uma explicação biológica, né? Então, a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio que aumenta muito durante a gestação, ela tem uma incidência direta sobre o trato gastrointestinal, promovendo um efeito, digamos, hipersecretor, aumento da acidez, aumento dos produtos do estômago, consequentemente, um maior refluxo, maior náusea e vômito aparecem, portanto, em função desse refluxo.
Da mesma forma, o aumento de outros hormônios, como o estrógeno, por exemplo, que já também está alto nesse período, diminui a capacidade da pessoa, da mulher, no caso, esvaziar o estômago depois que se alimenta, provocando, portanto, a comer um pouquinho, já vomitou, já se sentiu mal. Então, esses fenômenos podem ser explicados por uma questão biológica, mas, sempre tem um mas, eu brinco dizendo, sempre tem um mas, né? Sim. Mas não podemos esquecer a questão espiritual. Quando a mulher fica gestante, isso significa que ela se conectou intimamente, perispírito a perispírito, através de laços tênues, fluídicos, ao reencarnante. E no momento em que isso acontece, não podemos descartar o fato de que a mente do reencarnante, que está naquele período obnubilada, confusa, porque ele está gradativamente entrando em estado de torpor, a fim de se adequar às novas constituições daquele corpo, daquele organismo que está pronto, gradativamente pronto para recebê-lo. Para isso, ele precisa esquecer o período anterior, que é o esquecimento do passado. Ele começa, então, a entrar em um fenômeno anestésico e também de obnubilação, de apagamento. E esse conteúdo mental de perturbação, de aflição, atinge a mãe. E ela, então, se conecta com os conteúdos mentais da preocupação, do medo, da aflição do reencarnante em assumir novos propósitos existenciais. Porque, é claro, reencarnar não é fácil, é muito complexo, é às vezes até doloroso, porque nós temos que enfrentar coisas de que não nos lembramos muito bem e passamos por experiências com que nos deparamos e nos assustamos, tantas mudanças, emprego, desemprego, separações, reinícios, enfim, não é fácil reencarnar. E ele, sabendo disso, se perturba e ela capta esse receio, essa inquietação. Consequentemente, isso se reflete no campo orgânico, com variações do humor, insegurança, uma sensação de instabilidade, de falta de apoio, de perda de chão e, ao mesmo tempo, sintomas físicos, cefaleia, insônia, náusea, vômito. Então, esse fenômeno, que é um fenômeno relativamente, podemos dizer assim, mediúnico, também não pode ser descartado, embora não seja bem conhecido pelo âmbito médico, mas o Espiritismo demonstra claramente que nós não podemos negligenciar também essa causa importante que é a conexão mental através do perispírito entre mãe e o futuro filho, e o futuro reencarnante. Então é possível dizer que quando existe alguma dificuldade entre aquele que vai reencarnar e a gestante, isso pode se refletir no corpo e na mente da mulher. Exatamente, exatamente. Inclusive provocando, aí sim, algumas patologias mentais, algumas doenças mentais. Não é incomum que depressão na gravidez, transtornos de ansiedade na gravidez que antes não eram percebidos, não eram detectados, e outras manifestações, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o abuso de substâncias, todos esses fatores podem representar o estabelecimento de uma dificuldade de conexão sadia entre a gestante e o reencarnante. Quando ocorre essa situação, por exemplo, aquele que é o candidato à reencarnação, ele não quer reencarnar. Ele tem medo de passar por isso. Ele conhece antecipadamente algumas provas importantes pelas quais ele precisa passar. E em último momento, naquele período em que ele vai entrando num torpor,
Às vezes vem uma sensação de temor muito grande e de desistência. E isso, por exemplo, é um dos fatores espirituais dos abortos espontâneos. Muitos abortos espontâneos, aqueles que repentinamente estavam ali com 6 semanas, 8 semanas, e de repente há um sangramento e ocorre então um aborto espontâneo. E quando a mulher vai fazer alguns exames para detectar se há alguma anomalia estrutural que não permitiu a manutenção daquela gestação, às vezes, com muita frequência, até nada se detecta. E fica sem muita explicação. E o que acontece com frequência? É o espírito reencarnante que teme a nova experiência. E pelos meios mentais, pelo campo mental poderoso de evitação daquela experiência, promove alterações na estrutura de acoplamento ali no útero, onde ele fica completamente protegido, organizado. Aqueles núcleos de ligação se rompem em função do campo mental do reencarnante, que faz tudo para não passar por aquele processo. Isso ocorre. Isso é explicado em vários livros que nós podemos procurar idôneos, os de André Luiz, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, várias experiências onde as gestações não vão adiante justamente por esse mecanismo. Então, quando há essa dificuldade, isso pode gerar transtornos tanto de natureza orgânica quanto mentais refletidos na mulher. Aqui no facebook.com/TV Mundo Maior, José Antônio Novaes, Elaine Pimenta também está nos acompanhando, a Elaine Cardoso, que marcou aqui a Jaqueline Rezende Ramalho, valeu, Fábio Fulas, bom dia, paz e luz a todos, Deise Mansano, que agora está no aplicativo aí da rádio, Neuza da Silva Leite, bom dia, amigos, Dinorá Mício, bom dia, amigos, gosto muito desse programa e aprendo muito, gratidão, valeu, Dinorá. Maria Regina Vicente Espinhosa, bom dia, meus amigos, gratidão por tantas orientações. Gildete Ferreira, bom dia. Ana Pólvora de Souza, bom dia a todos, que Deus nos abençoe, gratidão. Renata Cali, obrigado pela audiência, seja bem-vinda aqui ao Jesus e o Logos. Vão compartilhando aí a nossa live para que mais pessoas tenham contato com o tema de hoje, que é gravidez e saúde mental, e também tenham contato com a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior e todo o trabalho de divulgação que é realizado aqui pela Fundação Espírita André Luiz. Carlos, obrigado pela audiência. Brasiel, sul de Minas, agora. Gratidão, seja bem-vindo. Vamos para o YouTube, né? youtube.com/TV Mundo Maior ou tvmundomaior.com.br. Fátima Cardoso, que disse que a doutrina tem ajudado muito. Ela tem 60 anos e sempre coloca os ensinamentos em prática. A Vilma Tereza Matias, bom dia. A Néa Soares, um abençoado dia para todos. A Néa que está falando do Jardim Paulistano, em São Paulo. A Ana da Penha, Aldeniz, enviou 2 perguntas. Vou fazer a primeira agora, até porque você tocou nesse ponto na última resposta, que ela diz qual a visão da doutrina espírita quando ocorrem os abortos espontâneos? Os abortos espontâneos podem ser decorrentes de várias situações. Uma delas eu já coloquei aqui. Uma delas é quando o reencarnante, aquele candidato à reencarnação, passa por uma experiência de grande temor, tentando evitar o processo reencarnatório. E isso, de fato, pode acontecer. Embora todo o cuidado dos espíritos nesse momento, os técnicos em reencarnação, que estão sempre muito cuidadosos com todos nós, sem exceção, porque nós somos criaturas muito amadas. Seja quem for,
somos criaturas muito amadas, porque pelo pior que passemos em relação às nossas atitudes, não permaneceremos assim. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos na direção de Deus, todos sem exceção. Então Deus nos ama incondicionalmente e nos envia aqueles que cuidam de nós, que nos protegem. Então, mesmo que haja todo esse cuidado, não nos é tirado o livre-arbítrio. Nós somos criaturas humanas, somos chamados humanos justamente pelo nosso livre-arbítrio. Então, as decisões de passar pela experiência ou não passar também levam em consideração nossa própria vontade, nossa própria decisão. Deus permite que tomemos decisões nesse momento também. E muitas vezes o reencarnante escapa, foge daquele período em relação ao qual ele precisa passar por provas que ele teme, que ele receia. Então, o campo mental, motivado por emoções, por pensamentos, por desejos que promovem desacoplamento, ruptura dos liames estruturais que o prendem ao útero, que o prendem ao processo de desenvolvimento, fazem com que haja aquele sangramento, que é a expulsão do concepto. Consequentemente, acabou a experiência encarnatória momentaneamente para aquela pessoa e a gestante então percebe que experimentou um aborto espontâneo. Esse é um dos fatores. O outro é vinculado ao próprio pensamento materno. Uma gravidez, por exemplo, indesejada. Uma gravidez onde há muita ambivalência. Há uma certa repulsa, eu não queria, por que eu fiz isso? E começa a haver um sofrimento. Esse campo mental contribui para que não haja esse acoplamento que eu comentei há pouco, lá no interior do útero, onde há um agasalho específico para o embrião. E a mãe, sem perceber, de forma inconsciente, colabora com aquela expulsão. Entendendo isso, vejam bem, nada não é maldade, não é porque ela é má, de forma alguma, é o medo, é o temor, é o receio. A mãe ali, a mulher, é um espírito também. Também tem dúvidas, ela também tem receios. E às vezes isso se torna tão forte, até porque inconscientemente ela recorda de uma maneira confusa a combinação, o diálogo prévio no mundo espiritual. Quando ela, em desdobramento, conheceu aquele homem ou aquela mulher que será seu filho ou filha, e isso pode ter causado uma certa perturbação, porque talvez fosse alguém com quem ela não simpatizasse e precisasse reencarnar junto com ele para que as arestas fossem mudadas, fossem melhoradas, enfim. E ela desistiu daquele momento. Ficou com receio de ter contato, de receber aquela criança. Então isso pode também provocar. Agora, não esqueçamos que fatores anatômicos, fatores hormonais, fatores de experiências passadas, onde houve uma lesão no perispírito, no campo genésico, afetando as trompas, o útero, os ovários, também são fatores pertinentes. Não é tudo espiritual. Então, esses são os principais aspectos. Renata Calha aqui disse que tinha muito sono durante a gravidez. Valeu aí pela informação, Renata. Elaine Stroder também vendo bom dia. Helena Maria Sabará, Minas Gerais. Tânia Moretti também está com a gente, valeu. Tem uma pergunta aqui da Raquel, daqui a pouco eu faço já para o Denis. E também a segunda pergunta da Ana da Penha. A Joyce, que também é da Penha, o pessoal da Penha em peso, Denis. Ó. Ela diz, nas duas gravidez, meu marido ficou com enjoo. O que vocês me dizem sobre isso? Sim, não há menor, isso é muito comum.
muito comum. Nada mais significa do que a emissão do campo mental feminino e do reencarnante, ou do espírito reencarnante, em conexão com o pai, que está também ligado àquele momento. Existe uma confluência de sintomas no ambiente familiar quando há uma percepção, uma ligação muito forte. Não nos esqueçamos de que o pai é um espírito em total responsabilidade com aquele momento. Os planos no mundo espiritual formulados ali nesta reencarnação teve a participação do pai, do genitor. E quando ele está aqui na Terra e o reencarnante vem, o que acontece? Uma conexão total em relação à mãe, em relação a ele, porque o campo fluídico se espalha entre todos. E alguns homens, em função de uma sensibilidade maior, não é geral, é uma minoria, mas acontece, em função de uma sensibilidade maior, também do ponto de vista medianímico, faz contato com aqueles campos mentais do reencarnante, da mãe, que é a esposa, e aí passa a experimentar, pela captação desses fluidos, sintomas parecidos. Claro que isso pode ocorrer. Registrar aqui a troca de comando técnico da mesa de áudio da Rede Boa Nova de Rádio. Marcos Magrini foi descansar, agora Alailson Cunha, o grande lá com a gente agora. Como ocorre a depressão na gravidez e como se deve cuidar dela, Aldeniz? A depressão na gravidez é algo bem frequente. Existem estatísticas que até nos assustam um pouco, porque aproximadamente 25% até uns 60% das gestantes contam em consultas médicas ao ginecologista que possuem sintomas ansiosos e depressivos. Mas vejam bem, sintomas ansiosos e depressivos não quer dizer que seja diagnosticada a depressão. Sintomas. E isso é muito importante, porque temos que ficar em estado de vigilância, ficar em estado de atenção para que esses sintomas, por exemplo, caso sejam mais exuberantes, mais intensos e configurem depressão, a gestante seja corretamente tratada, de preferência pelo psiquiatra, que tem habilidade em lidar com esse período, que é o período gestacional. Mas de uma forma geral, aproximadamente 10 a 14% das gestantes entram em processo depressivo na gravidez, o que é uma taxa muito significativa. Pra você ter uma ideia, na questão da depressão na população geral, isto está numa faixa de 17, 18%. E na gestante, 10, 12% é o que a gente mais encontra. É uma taxa muito significativa. E, geralmente, os sintomas são os mesmos. Aqueles que a gente vê claramente dentro do corolário do processo depressivo. Então, o humor deprimido, falta de prazer, prejuízo de concentração, queda da energia, sentimentos de menosvalia, de culpa, de incapacidade, tristeza profunda, apatia. Esses são os sintomas mais comuns. Os sintomas, por exemplo, de comportamento, eles são menos comuns. Os sintomas mais emocionais, então, sentimento de culpa, de menosvalia, tristeza, choro, desânimo, esses sintomas na gestante são muito mais comuns do que outros sintomas comuns na população geral. Comportamentais, por exemplo, agitação ou perda de apetite, aumento do apetite, isso é um pouco menos na gestante. Os sintomas emocionais são mais exuberantes. E quando eles se tornam, é claro, incapacitantes, prejudiciais,
limitantes, é necessário buscar o profissional de saúde mental para o tratamento adequado. E aí leva-se em conta uma coisa importante, que é a escolha da medicação. O que não é foco aqui do nosso tema. Entretanto, só para dar um alerta em que a gestante é alguém que precisa ter muito cuidado com aquilo que ingere, com aquilo que toma em relação a medicações. Nunca ingerir medicamentos sem consultar o médico. Muitos medicamentos usados rotineiramente na população geral são teratogênicos, isto é, provocam danos do ponto de vista mental, cognitivo e estrutural, orgânico no feto. Portanto, devem ser submetidos a uma avaliação do médico, do ginecologista e mesmo do psiquiatra quando forem empregados os psicotrópicos. Então, essa atenção é muito importante. Quais as outras doenças mentais que podem incidir no período da gestação? Qualquer transtorno mental, Cláudio, pode aparecer no período gestacional. Qualquer transtorno mental, mas o que chama a atenção, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar. É uma condição muito grave na gestação que merece uma atenção muito especializada, muito cuidadosa. E não é uma taxa alta, naturalmente. Na população geral, isso se dá em torno de 0,8%, quase 1% da população é afetada pelo transtorno bipolar, muito parecido com a esquizofrenia também, na faixa de 1% da população geral. Na gestante, isso vai aí na faixa de 0,6% a 0,8% na população de gestantes. Entretanto, embora seja uma taxa pequena, é uma situação muito grave que requer um cuidado especializado. Não esquecer também, por exemplo, as psicoses na gestação. Veja como os fenômenos psicóticos na gestação, quero dar um exemplo disso, são marcantes do ponto de vista da atenção espiritual. Certa vez, eu atendi uma gestante que foi trazida pelos familiares, pelo esposo, pela mãe, pelo pai, muito preocupados com ela, porque ela estava tendo um comportamento totalmente estranho e, para eles, absurdo. O que ela estava fazendo? Ela estava tendo manifestações delirantes de que ali, no abdômen dela, aquele volume do abdômen não era um bebê, era um corpo estranho, que ela estava se sentindo repugnante por isso. E como consequência, ela estava ferindo o abdômen, colocando, por exemplo, tentando perfurá-lo com alfinetes, com pontas de chave. Ela estava num surto psicótico muito grave, teve necessidade de internação. E nós ficamos pensando, né, como é que se pode explicar uma situação tão complexa, tão grave quanto essa, como uma manifestação psicótica no período gestacional? Somente a doutrina espírita traz lucidez para nós, explicando que trata-se de um encontro entre seres que precisam se reajustar, precisam aprender a se amar. E estão com muita dificuldade em relação a isso. E aí, então, em função do grande temor desse encontro, há uma marginalização, digamos, da experiência mental. Há um desvio, a mulher sai da realidade e entra em um mundo à parte, em um mundo psicótico de grande temor, de grande complexo de culpa, talvez, que merece todo o cuidado e todo o tratamento do psiquiatra, do psicoterapeuta, daquele que pode atendê-la, por exemplo, em âmbito espiritual. Então, são situações muito complexas que, honestamente, nós, do ponto de vista científico, ainda estamos um pouco distantes de compreender e deveríamos dar mais atenção a esse aspecto de natureza espiritual que tanto explica
como lidar com essas situações em nome do amor, em nome da bondade, em nome de Deus. E nós precisamos dar mais atenção a isso também. Usar a medicação, fazer o tratamento médico, porque isso é muito importante, mas não esquecer a questão espiritual, que é o que vai realmente, entre aspas, coloquemos assim, salvar todas essas criaturas. A Raquel Borges, ela conta um relato aqui de um casal que tentou engravidar várias vezes, fez vários tratamentos, não tiveram êxito, e depois esse casal se separa e a mulher engravidou. Aí ela até questiona se na caminhada da mulher era só para estar junto com o filho e não com o ex-marido. Nessa questão não tem como a gente saber, né, Raquel? As leis divinas são infinitas no seu modo de ação, mas, Aldenise, pegando esse exemplo da Raquel, eu já vi muitos casos em que o casal está lá sempre tentando a gravidez, mas depois que eles deixam de lado aquela ideia, ou a mulher engravida, ou senão eles adotam uma criança e logo após a mulher consegue engravidar. Será que tem alguma relação aí energética, espiritual nessas situações? Você colocou uma coisa que praticamente respondeu exatamente de uma forma muito adequada o que acontece. As variáveis são inúmeras. Nós poderemos aqui elucubrar uma série de possibilidades, de variações, e ainda por cima não ser exatamente aquilo, porque a vontade de Deus e as causalidades são inúmeras. Entretanto, quando uma mulher tem dificuldade de engravidar, o casal deseja muito, está muito unido, fortalecido junto, e não acontece, sem que seja detectado uma alteração estrutural impeditiva, seja nele ou nela, frequentemente é uma prova para os pais. É uma prova de paciência, uma prova para que tenham esperança, fé, para que se unam, se fortaleçam mais e compreendam que também é um aspecto importante, e aí eu coloco Viktor Frankl como uma lembrança aqui, o sentido da vida não é unicamente ter um filho. O sentido da vida é amar como um todo. E nós podemos amar os filhos alheios, aqueles que necessitam de nós. Nós podemos amar, por exemplo, os idosos que necessitam de amparo, os enfermos que necessitam de amparo e constituí-los como filhos do nosso coração. O que não deixa de ser também uma forma de paternidade, uma forma de maternidade. É essa a prova que vem para os pais, encontrar, quando não podem ter filhos do ponto de vista biológico, encontrar na adoção ou na adequação do contato afetivo com outras criaturas necessitadas, a paternidade e a maternidade que não conseguiram daquele modo específico biológico. Essa é a forma que a gente vê com mais frequência. O restante são inúmeras variáveis difíceis de analisar mesmo. Marli Santiago, Zona da Mata Mineira, Pirapetinga, Minas Gerais, gratidão. A Eliana Simeone, bom dia, amigos. Tive 3 gravidezes. A primeira não conseguia comer carne nenhuma, até tentava, mas ao colocar na boca sentia náusea. A segunda tive vontade de praticar yoga sem nunca ter tido interesse. Isto em 88. E a última senti muito enjoo até o 5º mês. Vomitava muito e dava muito sono. A Lígia Caldas, da Zona Norte de São Paulo, disse que teve um aborto há 2 anos. E foi a sensação que o Aldenise falou. Acho que não estava pronta. E ela está grávida nesse momento. Boa gravidez aí para você, Lígia. A Rejane Ribeiro, bom dia. Na minha primeira gravidez tive um aborto espontâneo, no 2º mês. Mas desde que eu soube que estava grávida, eu tinha a impressão que aquela gravidez não iria até o final. Após o 6º mês do aborto, engravidei novamente e tenho um bebê lindo. A Rejane, que está em Rio Branco, no Acre. Parabéns aí, Rejane. Monique Prado de Oliveira, vendo vocês e absorvendo os aprendizados. O Sandro Samuel Pereira, bom dia. Já ouvi alguns espiritualistas dizer que esses abortos espontâneos podem ser abduções, raptos. O que dizer disso?
Tá louco, Sandra. Esse pessoal viaja muito aí. Deleta esses vídeos aí. Como viaja espiritualista, viu? E tem uns espíritas também que viajam muito. Meu Deus do céu. A Ana, viu, Aldeniz? Ela pergunta sobre a inseminação artificial. Também há um planejamento pré-nascimento na questão da inseminação artificial? É claro. Qualquer forma que utilizemos para trazer espíritos ao mundo não escapa do controle de benfeitores espirituais especializados nessa tarefa. O modo como o espírito virá não é tão importante. O importante é que ele tenha a chance de vir, porque sem estarmos no mundo, não podemos evoluir de modo fidedigno, de modo exato. Não é possível evoluir sem reencarnar. Da mesma forma como não é possível avançar nos estudos, no preparo, sem a parte prática, sem os testes orais, sem os testes escritos, sem as notas altas e baixas, sem a necessidade de refazer o teste, enfim, é muito parecido. Ninguém pode ficar apenas estudando e pronto, não preciso passar por teste nenhum, já memorizei, está tudo bem. Não, é necessário o teste. A memorização, o estudo ocorre no mundo espiritual e aqui também, mas aqui é que nós passamos pelos testes, através das provações e expiações que suportamos. Sem isso, não é possível evoluir. Então, a forma como o espírito vem para o mundo espiritual, para os benfeitores, para os técnicos de reencarnação no mundo espiritual, não é importante. Qual é o método que o casal escolhe? Eles vão lá e programam, estruturam, orientam, insuflam ideias sadias, vão mobilizando aquelas forças, colaborando com os profissionais para que se dê, então, com sucesso a reencarnação. Boa. 2 últimos recados aí para encerrar o Jesus e o Logos. Seminário online com Adeilson Salles e Júlio Sena, dia 25 de novembro. A Fundação Espírita André Luiz vai realizar mais um seminário online com o tema Novas Famílias, entendendo os novos formatos familiares e se trazem implicações espirituais por serem diferentes. Com Adeilson Salles, que é escritor, comunicador aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e o Júlio Sena, que também é comunicador aqui da rádio e da TV Mundo Maior. Como entender as novas configurações das famílias, as afinidades espirituais e também as discordâncias em família. Seminário online, 25 de novembro, das 19 às 21 horas. Entrada gratuita, mas tem um número limitado de inscrições. Reserva de ingressos pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone, informações ou dúvidas pelo telefone 2457-7000, quem é fora de São Paulo é o 011. E também falar da campanha #Juntos pelo Espiritismo, que tem o Centro de Atendimento Solidário Online, onde tem uma ferramenta de agendamento para os atendimentos online com datas e horários possíveis que estão unindo casas espíritas e pessoas com interesse em receber o atendimento fraterno. Também tem a curadoria de conteúdos espíritas, o Conexão Centro Espírita, que é um espaço para divulgação dos centros espíritas parceiros, que é uma oportunidade para o Centro Espírita divulgar o seu trabalho aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Quer saber mais sobre essa campanha? Acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. E tudo que você for compartilhar, #Juntos pelo Espiritismo. Aldeniz, um grande abraço, bom final de semana, até quinta-feira que vem. Obrigado, Cláudio, para você também um grande abraço e a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, até semana que vem. Na sequência aí, meio-dia, tem o Jornal Nova Era com o Guilmar Santana. Um grande abraço, vamos que vamos. Você acompanhou Jesus e o Logos.